Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo sendo produzido aí para o canal. E para quem não me conhece, meu nome é Erivelto, trabalho na área da reparação automotiva há cerca de 10 anos e também quero estar compartilhando e contribuindo para o seu crescimento profissional. Mas para isso, desde já peço para vocês se inscreverem no canal, para vocês curtir, ativar o sininho aí, beleza? Compartilhar, isso ajuda bastante o crescimento do canal, beleza? Então, esse vídeo aqui, pessoal, vou fazer 2 vídeos, né? Essa vai ser a primeira parte, né? Quero explicar um pouco aqui sobre os conceitos básicos da elétrica e eletrônica, né? Se você for trabalhar com a parte de injeção eletrônica, você precisa estar compreendendo essa parte aqui, para você, além de estar facilitando o diagnóstico, como você vai fazer alguns procedimentos, dependendo de alguns problemas, né, que ocorrem do dia a dia. Então, é importante você conhecer as grandezas elétricas que formam a base da elétrica e eletrônica, né? Na eletrônica você vai ver alguns outros componentes aqui que vocês vão ter que ter um conhecimento profundo, né? Mas para a gente trabalhar com a injeção eletrônica fora da central, isso aqui já é o suficiente, isso aqui já ajuda muito, beleza? Então esse primeiro vídeo aqui vai ser só a parte teórica, tá? Eu vou tentar falar rápido aqui, né? Sem muita conversa. Vamos lá, vamos para a explicação. Então, a base da elétrica, ela consiste em algumas grandezas elétricas, né? E essas grandezas elétricas aqui, pessoal, se você juntar, né, se você for ver o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência, o que é potência, isso tudo aqui, juntando isso tudo aqui, forma o meu circuito, né? Você pode ver que eu coloquei aqui, eu vou começar pelo final, que o meu circuito é a junção de todas as grandezas citadas acima. Então, para quem não sabe, a tensão usa a unidade de medida volts, né? A unidade de medida delas é o volt. A minha corrente, a minha unidade de medida é o ampere. A minha resistência, a minha unidade de medida é o ohm, né? Vou tirar esse S aqui, ó. É o meu ohm, né? Essa é a unidade de medida da resistência. E da minha potência é o watts, né? Isso tudo aqui é importante a gente compreender isso aqui, porque se você alterar qualquer uma dessa grandeza dentro de um circuito, né, você vai ter um resultado diferente. Por exemplo, para eu poder ter 100%, vou botar aqui, ó, 100% de trabalho, né, que vai ser ok, que vai ser positivo isso. Se eu quiser ter 100% de trabalho dentro do meu circuito, isso aqui tem que estar bem dimensionado, bem certinho, né, para poder não gerar efeitos ruins para o meu circuito, beleza? Por exemplo, a minha corrente. Um dos maiores efeitos da corrente é a geração de calor. Se você não souber dimensionar ou se tiver algum mau contato no meu sistema, né, ou se tiver uma queda de tensão por um mau contato, a minha corrente vai elevar tanto que vai gerar um calor excessivo, que onde o meu condutor, meu fio, ele não vai conseguir dissipar esse calor, né, por efeito Joule, né? Ele não vai conseguir dissipar esse calor e vai começar a derreter, o meu fusível. Às vezes meu fusível não queima, né? Na verdade ele não vai queimar, mas essa parte de plástico aqui ela vai derreter, né? Você já viu pino, conector de bomba de combustível, ventoinha? Se você olhar, tá tudo preto os pinos lá, os pinos da minha unha também, né? Que hoje eu trabalhei, só misericórdia. Então, se você for olhar os meus pinos, né? Meus terminais da minha bomba de combustível, né? Do meu eletroventilador, né? De consumidores que consomem bastante ampere, né? Então, se faltar tensão, a minha corrente vai ser muito maior. O meu fio não vai conseguir dissipar o calor,
vai haver uma grande geração de calor que vai começar a derreter tudo, vai começar a prejudicar o meu sistema. Então, o meu sistema passa de 100%, passa a ter 50%, 20%, 30%, né? Então, ele fica prejudicado, às vezes até funciona o carro, mas o carro não vai trabalhar legal. E quando trabalha, vai ter algum problema, algum sintoma que pode trazer um prejuízo muito grande para o dono do veículo, beleza? Então vamos lá. O que é uma tensão, né? Uma tensão, pessoal, é uma força que é aplicada sobre os elétrons, né? Então, para a gente começar a entender aqui, vou dar uma passada rápida para te falar o que é elétrons, né? A gente tem que entender também de átomo, né? O que é um átomo? Um átomo, se você for juntar um monte de átomos, ele vai gerar uma molécula, né? Isso é microscópico, isso você não tem como ver a olho nu, né? Então, o átomo, o que ele consiste? Se você for pegar uma matéria, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa, né? Que tem massa e consome um espaço no ambiente, né? Qualquer lugar que ele tiver, ele consumiu espaço, ele tem massa, tanto a gente, então é denominado de matéria, né? E essa matéria é constituída por um grupo de átomos, né? Primeiro vai formar as moléculas, né? E assim vai, e um grupo de moléculas vai formando outros sistemas, vamos dizer assim, né? Então, o meu átomo, né? Ele consiste de um núcleo, né? Esse núcleo aqui, ele pode ter, né? Ele é constituído, não é que ele pode, ele é constituído por prótons, que tem carga positiva, e nêutrons, né? E em volta, na minha atmosfera do meu núcleo, eu tenho meus elétrons que ficam aqui, ó, circulando aqui, beleza? Esses elétrons, eles estão ligados a esse núcleo por uma força eletromagnética, né? Então, o que determina, né, de qual material é o meu átomo vai ser a quantidade de prótons e nêutrons dentro do meu núcleo, né? Por exemplo, um material que não conduz tanta energia, que tem uma dificuldade de conduzir uma energia, por exemplo, um resistor, né? Estou aqui com um resistor de 10K ohms, né? Então, 10K ohms equivale a 10.000 ohms de resistência, né? Então, se o meu núcleo aqui, dependendo da quantidade de prótons e nêutrons, né, ele que vai determinar de qual matéria ele está sendo formado, de que matéria é isso aqui, qual elemento químico que é esse átomo meu aqui, né? Então, se esse átomo, né, ele encostar em outro átomo, né, se ele tiver contato com outro átomo, vocês podem ver que o meu núcleo aqui está diferente desse aqui, certo? Eu tenho um próton e 4 nêutrons, né? Isso aqui é um exemplo. E aqui eu tenho 2 prótons e eu tenho 4 nêutrons, né? Então, quando eles ligam aqui, quando os núcleos são diferentes, eles como é que eu vou falar? Eles acabam atraindo, né? Sendo atraídos, né? Porque essa atmosférica aqui que está cheio de elétrons de carga negativa, meus elétrons, eles possuem carga negativa, beleza? O meu próton, carga positiva, e meu nêutron é neutro mesmo, né? Então, quando ele junta aqui dois átomos, né, de núcleos diferentes, eles são determinados como íons, né? Eles se ligam energeticamente, né? Então, para poder resumir isso aqui e finalizar isso aqui, o que determina de qual elemento químico esse átomo meu faz parte vai depender do meu núcleo, minha quantidade de prótons, né, e a minha quantidade de nêutrons, né? Então, o que determina qual é a propriedade desse material, desse elemento químico, o que determina a propriedade dele, se ele tem uma força eletromagnética maior ou menor, por exemplo, que o que vai determinar é a minha quantidade de elétrons, né? Ou os meus elétrons que estão aqui por fora. Então, quando esse átomo, se ele encontrar um outro átomo
da mesma quantidade de prótons e nêutrons, né, e a mesma quantidade de elétrons, os dois vão ser carga neutra, né? Os dois não possuem cargas elétricas, então os dois vão ser neutros. Eles não têm como nem doar e nem absorver elétron. Agora, quando eles são ligados a átomos de núcleos diferentes e de elétrons diferentes, eles acabam doando ou recebendo elétrons, né? Então, mais ou menos isso aqui, os meus elétrons é isso aqui, né? Então, para eu poder ter a minha tensão, eu tenho que, é uma força que é aplicada sobre os meus elétrons, né? É como se você pegasse a mangueira de água e apertasse a ponta dela e a água começa a ganhar força, né? Ela começa a atingir lugares que não atingia antes. Então, a minha tensão, né, que tem a unidade de medida volts, ela é a que vai aplicar essa força sobre os meus elétrons, né? E o que é a minha corrente elétrica? A minha corrente elétrica, pessoal, é o meu fluxo de elétrons, né? O que é os meus fluxos de elétron? O fluxo de elétron é os elétrons circulando dentro do meu circuito, né? Então, isso aqui é chamado de corrente, né? E o que determina a minha corrente é o fluxo de elétrons que circula nesse sistema aqui. Aqui eu estou usando minha lâmpada aqui como exemplo, tá? Entra um fio positivo, um negativo. Eu tenho um consumidor, né? Esse consumidor me fala que vai produzir 35 watts de potência, que é o que vamos falar aqui agora. E eu também tenho um filamento ali, ó. Se você for ver ali, uma molinha ali dentro ali, né? Essa molinha ali é o meu resistor, né? Se você pegar aqui e colocar na minha escala de resistência, que você pode ver aqui, ó. Olha aqui o meu símbolo de resistência, ó. Essa ferradurazinha aqui, ó. Se eu colocar ele, eu vou saber qual é a resistência da minha lâmpada, né? Então, a resistência, o que é a resistência? É a dificuldade de circulação de elétrons, né? Então, é uma dificuldade que o material tem de conduzir a eletricidade. Por exemplo, como eu disse, o meu resistor. O meu resistor, ele pelo próprio nome já diz, ele é uma resistência, né? Esse aqui tem uma resistência de 10.000K, né? Denominado assim para poder ser usado para um fim determinado. Então, isso aqui é o meu resistor. É como se fosse a minha molinha ali dentro ali da lâmpada, certo? Então, pessoal, já falando de tensão, corrente e resistência, juntando os três, né? O que vai acontecer? Esses três aqui trabalhando em perfeito estado vai me gerar uma potência, né? Qual é a potência do meu circuito? A potência do meu circuito aqui, ó, 35 watts de potência a 12 volts, ó. Guarda bem isso aqui, ó. 12 volts. Olha lá, ó. Não estou conseguindo focar, pessoal. Olha lá, ó. 12 volts, 35 watts de potência. Guarda bem isso aqui. Então, isso quer dizer que a minha lâmpada recebendo 12 volts, ela tem a capacidade de me entregar 35 watts de potência. Então, quando eu estou falando isso aqui, eu estou falando que meu sistema, quando entrega 35 watts de potência, ele está trabalhando, meu circuito, né, 100% de eficiência. Beleza? Deixa eu meu celular, vou dar uma pausa aqui só para poder meu celular voltar a... Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo sendo produzido aí para o canal. E para quem não me conhece, meu nome é Erivelto, trabalho na área da reparação automotiva há cerca de 10 anos e também quero estar compartilhando e contribuindo para o seu crescimento profissional. Mas para isso, desde já peço para vocês se inscreverem no canal, para vocês curtir, ativar o sininho aí, beleza? Compartilhar, isso ajuda bastante o crescimento do canal, beleza? Então, esse vídeo aqui, pessoal, vou fazer 2 vídeos, né? Essa vai ser a primeira parte, né? Quero explicar um pouco aqui sobre
os conceitos básicos da elétrica e eletrônica, né? Se você for trabalhar com a parte de injeção eletrônica, você precisa estar compreendendo essa parte aqui para você, além de estar facilitando o diagnóstico, como você vai fazer alguns procedimentos dependendo de alguns problemas, né, que ocorrem do dia a dia. Então é importante você conhecer as grandezas elétricas que formam a base da elétrica e eletrônica, né? Na eletrônica você vai ver alguns outros componentes aqui que vocês vão ter que ter um conhecimento profundo, né? Mas para a gente trabalhar com a injeção eletrônica fora da central, isso aqui já é o suficiente, isso aqui já ajuda muito, beleza? Então esse primeiro vídeo aqui vai ser só a parte teórica, tá? Eu vou tentar falar rápido aqui, né? Sem muita conversa. Vamos lá, vamos para a explicação. Então, a base da elétrica, ela consiste em algumas grandezas elétricas, né? E essas grandezas elétricas aqui, pessoal, se você juntar, né, se você for ver o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência, o que é potência, isso tudo aqui, juntando isso tudo aqui, forma o meu circuito, né? Você pode ver que eu coloquei aqui, eu vou começar pelo final, que o meu circuito é a junção de todas as grandezas citadas acima. Então, para quem não sabe, a tensão usa a unidade de medida volts, né? A unidade de medida delas é o volt. A minha corrente, a minha unidade de medida é o ampere. A minha resistência, a minha unidade de medida é o ohm, né? Tirar esse S aqui, ó. É o meu ohm, né? Essa é a unidade de medida da resistência. E da minha potência é o watts, né? Isso tudo aqui é importante a gente compreender isso aqui, porque se você alterar qualquer uma dessa grandeza dentro de um circuito, né, você vai ter um resultado diferente. Por exemplo, para eu poder ter 100%, vou botar aqui, ó, 100% de trabalho, né, que vai ser ok, que vai ser positivo isso. Se eu quiser ter 100% de trabalho dentro do meu circuito, isso aqui tem que estar bem dimensionado, bem certinho, né, para poder não gerar efeitos ruins para o meu circuito, beleza? Por exemplo, a minha corrente. Um dos maiores efeitos da corrente é a geração de calor. Se você não souber dimensionar ou se tiver algum mau contato no meu sistema, né, ou se tiver uma queda de tensão por um mau contato, a minha corrente vai elevar tanto que vai gerar um calor excessivo, que onde o meu condutor, meu fio, ele não vai conseguir dissipar esse calor, né, por efeito Joule, né? Ele não vai conseguir dissipar esse calor e vai começar a derreter o meu fusível. Às vezes meu fusível não queima, né? Na verdade ele não vai queimar, mas essa parte de plástico aqui ela vai derreter, né? Você já viu pino, conector de bomba de combustível, ventoinha? Se você olhar, tá tudo preto os pinos lá, os pinos da minha unha também, né? Que hoje eu trabalhei só misericórdia. Então, se você for olhar os meus pinos, né? Meus terminais da minha bomba de combustível, né? Do meu eletroventilador, né? De consumidores que consomem bastante ampere, né? Então, se faltar tensão, a minha corrente vai ser muito maior, o meu fio não vai conseguir dissipar o calor, vai haver uma grande geração de calor que vai começar a derreter tudo, vai começar a prejudicar o meu sistema. Então, o meu sistema passa de 100%, passa a ter 50%, 20%, 30%, né? Então, ele fica prejudicado, às vezes até funciona o carro, mas o carro não vai trabalhar legal. E quando trabalha, vai ter algum problema, algum sintoma que pode trazer um prejuízo muito grande para o dono do veículo, beleza? Então vamos lá. O que é uma tensão, né? Uma tensão, pessoal, é uma força que é aplicada sobre os elétrons, né? Então, para a gente começar a entender aqui, vou dar uma passada rápida
para te falar o que é elétrons, né, a gente tem que entender também de átomo, né? O que é um átomo? Um átomo, se você for juntar um monte de átomos, ele vai gerar uma molécula, né? Isso é microscópico, isso você não tem como ver a olho nu, né? Então, o átomo, que ele consiste? Se você for pegar uma matéria, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa, né? Que tem massa e consome um espaço no ambiente, né? Qualquer lugar que ele tiver, ele consumiu espaço, ele tem massa, tanto a gente, então é denominado de matéria, né? E essa matéria é constituída por um grupo de átomos, né? Primeiro vai formar as moléculas, né? E assim vai, e um grupo de moléculas vai formando outros sistemas, vamos dizer assim, né? Então, o meu átomo, né? Ele consiste de um núcleo, né? Esse núcleo aqui, ele pode ter, né? Ele é constituído, não é que ele pode, ele é constituído por prótons, que tem carga positiva, e nêutrons, né? E em volta, na minha atmosfera do meu núcleo, eu tenho meus elétrons, que ficam aqui, ó, circulando aqui, beleza? Esses elétrons, eles estão ligados a esse núcleo por uma força eletromagnética, né? Então, o que determina, né, de qual material é o meu átomo vai ser a quantidade de prótons e nêutrons dentro do meu núcleo, né? Por exemplo, um material que não conduz tanta energia, que tem uma dificuldade de conduzir uma energia, por exemplo, um resistor, né? Estou aqui com um resistor de 10K ohms, né? Então, 10K ohms equivale a 10.000 ohms de resistência, né? Então, se o meu núcleo aqui, dependendo da quantidade de prótons e nêutrons, né, ele que vai determinar de qual matéria ele está sendo formado, de que matéria é isso aqui, qual elemento químico que é esse átomo meu aqui, né? Então, se esse átomo, né, ele encostar em outro átomo, né, se ele tiver contato com outro átomo, vocês podem ver que o meu núcleo aqui está diferente desse aqui, certo? Eu tenho um próton e 4 nêutrons, né? Isso aqui é um exemplo. E aqui eu tenho 2 prótons e eu tenho 4 nêutrons, né? Então, quando eles ligam aqui, quando os núcleos são diferentes, eles como é que eu vou falar? Eles acabam atraindo, né? Sendo atraídos, né? Porque essa atmosférica aqui que está cheio de elétrons, de carga negativa, meus elétrons, eles possuem carga negativa, beleza? O meu próton, carga positiva, e meu nêutron é neutro mesmo, né? Então, quando ele junta aqui dois átomos, né, de núcleos diferentes, eles são determinados como íons, né? Eles se ligam energeticamente, né? Então, para poder resumir isso aqui e finalizar isso aqui, o que determina de qual elemento químico esse átomo meu faz parte vai depender do meu núcleo, minha quantidade de prótons, né, e a minha quantidade de nêutrons, né? Então, o que determina qual é a propriedade desse material, desse elemento químico, o que determina a propriedade dele, se ele tem uma força eletromagnética maior ou menor, por exemplo, que vai determinar a minha quantidade de elétrons, né? Ou os meus elétrons que estão aqui por fora. Então, quando esse átomo, se ele encontrar um outro átomo da mesma quantidade de prótons e nêutrons, né? E a mesma quantidade de elétrons, os dois vão ser carga neutra, né? Os dois não possuem cargas elétricas, então os dois vão ser neutros. Eles não têm como nem doar e nem absorver elétron. Agora, quando eles são ligados a átomos de núcleos diferentes e de elétrons diferentes, eles acabam doando ou recebendo elétrons, né? Então, mais ou menos isso aqui, os meus elétrons é isso aqui, né? Então, para eu poder ter a minha tensão, eu tenho que é uma força que é aplicada sobre os meus elétrons, né?
É como se você pegasse a mangueira de água e apertasse a ponta dela e a água começa a ganhar força, né? Ela começa a atingir lugares que não atingia antes. Então, a minha tensão, né, que tem a unidade de medida volts, ela é a que vai aplicar essa força sobre os meus elétrons, né? E o que é a minha corrente elétrica? A minha corrente elétrica, pessoal, é o meu fluxo de elétrons, né? O que é o meu fluxo de elétron? O fluxo de elétron é os elétrons circulando dentro do meu circuito, né? Então, isso aqui é chamado de corrente, né? E o que determina a minha corrente é o fluxo de elétrons que circula nesse sistema aqui. Aqui eu estou usando minha lâmpada aqui como exemplo, tá? Entra um fio positivo, um negativo. Eu tenho um consumidor, né? Esse consumidor me fala que vai produzir 35 watts de potência, que é o que vamos falar aqui agora. E eu também tenho um filamento ali, ó. Se você for ver ali, uma molinha ali dentro ali, né? E essa molinha ali é o meu resistor, né? Se você pegar aqui e colocar na minha escala de resistência, que você pode ver aqui, ó. Olha aqui o meu símbolo de resistência, ó, essa ferradurazinha aqui, ó. Se eu colocar ele, eu vou saber qual é a resistência da minha lâmpada, né? Então, a resistência, o que é a resistência? É a dificuldade de circulação de elétrons, né? Então, é uma dificuldade que o material tem de conduzir a eletricidade. Por exemplo, como eu disse, o meu resistor. O meu resistor, ele pelo próprio nome já diz, ele é uma resistência, né? Esse aqui tem uma resistência de 10.000 K, né? Denominado assim para poder ser usado para um fim determinado. Então, isso aqui é o meu resistor. É como se fosse a minha molinha ali dentro ali da lâmpada, certo? Então, pessoal, já falando de tensão, corrente e resistência, juntando os três, né? O que vai acontecer? Esses três aqui trabalhando em perfeito estado vai me gerar uma potência, né? Qual é a potência do meu circuito? A potência do meu circuito aqui, ó, 35 watts de potência a 12 volts, ó. Guarda bem isso aqui, ó. 12 volts. Olha lá, ó. Não estou conseguindo focar, pessoal. Olha lá, ó. 12 volts, 35 watts de potência. Guarda bem isso aqui. Então, isso quer dizer que a minha lâmpada recebendo 12 volts, ela tem a capacidade de me entregar 35 watts de potência. Então, quando eu estou falando isso aqui, eu estou falando que meu sistema, quando entrega 35 watts de potência, ele está trabalhando, meu circuito, né, 100% de eficiência. Beleza? Vamos lá, vamos voltar então no raciocínio aqui. Então, qualquer uma dessas três grandezas aqui, pessoal, ó, vamos corrigir aqui, ó. A minha câmera não está conseguindo focar, pessoal. Então vamos lá. Qualquer uma dessas três grandezas aqui, ó, qualquer efeito que eu tiver que não tiver 100% aqui, ou qualquer problema que eu tiver numa dessas três grandezas, a minha potência vai estar prejudicada, meu circuito vai estar prejudicado, beleza? Então, qual é os efeitos, né, que, por exemplo, o que essas grandezas aqui causam dentro do meu circuito? Por exemplo, a corrente. A corrente, o seu maior efeito, né, um dos maiores efeitos é a geração de calor, né? Por isso que ela consegue acender aquela lâmpada ali, porque ela gera calor, então ela fica incandescente, né? Porque ela gera um calor tão grande, porque além da gente estar tendo uma tensão, porque uma tensão sem um consumidor, ele vai virar apenas um curto-circuito, ele fica curto-circuito, fecha positivo com negativo, vira um curto-circuito. Então, tendo a minha tensão, tendo a minha corrente, vai ter uma geração de calor, né? Esse é o efeito da minha corrente. A resistência, qualquer coisa que eu alterar na minha resistência, por exemplo, se um fio que está conduzindo mal,
ele acaba virando uma resistência, né? Dependendo do seu problema, ele vai virar uma resistência, logo a minha tensão vai ser menor, logo a minha corrente também vai ser menor ou maior, dependendo do problema, beleza? Então eu quero fechar essa primeira parte aqui. Não sou nenhum gênio da ciência para poder estar falando sobre os átomos, aquelas coisas todas, mas é algo explicativo para vocês entenderem, né? Então, o meu núcleo determina qual elemento químico vai pertencer a esse átomo, né? E os meus elétrons vai determinar qual é a propriedade desse elemento químico, né? Se ele tem mais atração magnética, se ele tem menos atração magnética para formar uma molécula. Então, isso aqui vai depender dos elétrons e dos prótons e nêutrons, beleza? Só para vocês entenderem aí, beleza? Vamos fechar esse vídeo aqui e espero que vocês fiquem até o final aí para vocês verem o segundo vídeo aí, a segunda parte dessa explicação aqui na prática, beleza? Valeu!